Circle of Inevitability, capítulo 45. Lição de misticismo. Lumian acabava de confirmar que Michel Garrigue não deveria ter sido implicado por Guillaume Benet e pelos outros. Ele planejava visitar o vice-padre tarde da noite, mas quando voltou para casa ouviu sua irmã dizer que havia algo errado com ele. Aurore olhou para Lumian e sorriu. Meu irmão sem noção estava bem na frente dele quando percebi que algo estava errado com ele. Parece que você não percebeu. Ela parecia bastante encantada, a ponto de ter que levantar a mão direita para cobrir a boca. Afinal, seu irmão mais novo, que claramente ignorava o misticismo, de repente se tornou um Beyonder. Ele adquiriu uma riqueza de conhecimento avançado e descobriu que Cordu estava preso em um loop temporal. Ela não apenas foi inútil como irmã, mas também se viu superada no conhecimento do misticismo. Isso a deixou um pouco infeliz. Agora, finalmente recuperou a dignidade de irmã mais velha. Lumian olhou para o sorriso da irmã e assentiu. Não vi nada de incomum em seu comportamento. Aurore acenou lentamente. Sua projeção astral, como posso dizer? Simplificando, é mais brilhante do que a de uma pessoa normal, e ele não é um Beyonder. Ele não treina seu corpo sistematicamente há muito tempo. Talvez ele tenha nascido com um bom físico? Lumian adivinhou antes de perguntar perplexo. O que é uma projeção astral? Aurore perguntou surpresa. Você não sabe? Não. Lumian balançou a cabeça. Aurore sorriu novamente e disse com um toque de descrença. Aquela mulher lhe ensinou caminhos divinos, a lei da indestrutibilidade das características Beyonder e o método de atuação, mas ela não lhe contou conceitos básicos como projeção astral. Ela estava com pressa, então se concentrou apenas nos pontos principais. Lumian defendeu a mulher misteriosa. Aurore sorriu ainda mais feliz. Talvez esse conhecimento básico de misticismo seja inútil para caçadores, ainda mais se forem Beyonders não oficiais. Você só precisa rastrear, montar armadilhas e lutar. Ela se esforçou para descrever o estado atual de seu irmão. Dizer que ele ignorava o misticismo não era totalmente correto, pois ele sabia muita coisa. As coisas que ele aprendeu eram todas formidáveis. Dizer que seu conhecimento superava a maioria dos Beyonders também não estava certo, ele nem sabia o que era projeção astral. Aurore suspirou e disse seriamente, só posso completar sua educação em misticismo. Lembre-se, no misticismo, as partes externas do corpo humano são divididas em 4 níveis. A camada mais interna, que também é o núcleo, é o corpo da alma. É quase equivalente ao conceito de espírito. É a espiritualidade de tudo, o que se fortalece. Poderíamos dizer que é a essência da construção de uma alma. Para um espreitador de mistérios, a poção melhora principalmente o corpo da alma. A projeção astral está localizada fora do corpo da alma. É a manifestação dele no mundo real e espiritual. Então, você entendeu? Quando eu disse que a projeção astral do vice-padre era mais brilhante do que a de uma pessoa normal, quis dizer que seu corpo da alma ou espírito tinha um problema. Isso se reflete em sua projeção astral. Não tem nada a ver com seu físico natural. Claro, pode ser porque sua espiritualidade é naturalmente forte. Através da projeção astral, ainda podemos captar as verdadeiras emoções do alvo. Por exemplo, o vermelho significa paixão e excitação. O laranja representa calor e satisfação. O amarelo indica felicidade e extroversão. O verde transmite calma e paz. O azul sugere frieza e introspecção. Branco denota pureza, uma ânsia de melhorar. As cores escuras simbolizam preocupação, tristeza e silêncio. Roxo implica que a espiritualidade está assumindo o controle, frieza e estranhamento.
É muito difícil falsificar essas cores, mas elas são relativamente genéricas. É impossível distinguir emoções sutis de sentimentos delicados. Lumian ouviu com atenção, como se quisesse pegar uma caneta tinteiro e anotar tudo. Apenas ouça. Aurore se sentiu um pouco cansada de tanto falar. Ela sentou-se à mesa de jantar. Mais tarde lhe darei meu primeiro caderno de bruxaria. Ele está repleto de conhecimentos básicos. Tudo bem, tudo bem. Lumian sentou-se e acenou com a cabeça obedientemente. O que há além da projeção astral? Aurore pegou sua xícara de vidro esculpido e tomou um gole. O corpo do coração e da mente. Deste ponto em diante, o espírito e a carne se fundem. O corpo do coração e da mente envolve a mente. Relaciona-se ao raciocínio, pensamento, percepção e capacidade de compreender as coisas. Algumas poções melhoram principalmente isso, mas também existem muitos feitiços direcionados a isso. A camada mais externa é o corpo etérico. É uma manifestação da força vital e do estado físico, então posso dizer à primeira vista que seu corpo melhorou muito. Sim, através da espessura, brilho e cor das diferentes partes do corpo etérico, também posso determinar a saúde do alvo. Como uma sequência 7, espreitadora de mistérios, posso até determinar a vida útil do alvo a partir da situação específica do corpo etérico. Quanto a como diferenciá-los, leia o caderno mais tarde. Lumian foi esclarecido. A poção caçador tem como alvo principal o corpo etérico? Você está errado. Tem como alvo o corpo e a força vital, e o corpo etérico é a manifestação direta de ambos. Lumian assentiu enquanto revisava, obtendo uma compreensão preliminar desse conhecimento místico. Ele se lembrou das palavras da irmã e perguntou com curiosidade: Aurore, como você observou o vice-padre? Por que não senti você por perto? Aurore sorriu. Na verdade, fiquei em casa esse tempo todo, usando a característica especial do caminho do espreitador de mistérios. Que característica é essa? Lumian perguntou com a mentalidade de que não importava se sua irmã não respondesse. Aurore apontou para os olhos dela. A habilidade mais exclusiva de um espreitador de mistérios é chamada de olhos do espreitador de mistérios. Embora eu precise alcançar uma sequência mais alta antes de poder ativar os olhos do espreitador de mistérios completamente, permitindo que ele não seja apenas útil para mim, mas também possa ser colocado na superfície de outros objetos para me ajudar a monitorar assuntos remotamente, isso não significa que os olhos do espreitador de mistérios não sejam especiais antes disso. Da sequência 9 em diante, um espreitador de mistérios vê mais do que a maioria dos Beyonders da sequência do mesmo caminho. O exemplo mais simples é que um caçador só pode ver um corpo etérico antes de passar por uma mudança qualitativa em sua divindade. Além disso, é de maneira menos detalhada. E agora posso examinar os vários detalhes da projeção astral. Além disso, também posso ver coisas ao meu redor que normalmente não são visíveis. Aurore olhou para a cozinha. Isso deixou Lumian inexplicavelmente chocado. Claramente não havia nada naquela direção, mas ele sentiu que poderia haver algo invisível que ele não conseguia ver. Aurore continuou: claro, isso pode não ser uma coisa boa. É muito fácil acontecer algo quando você vê algo que não deveria ver. Não vejo, mas à medida que minha sequência aumenta, não cabe a mim não olhar. Lumian pensou por um momento e perguntou confuso: você não disse que apenas sequências superiores podem projetar os olhos do espreitador de mistérios? Por que você pode observar as pessoas na catedral de casa? Aurore ergueu a mão direita e apontou com o dedo indicador. Eu sempre te disse que conhecimento é igual a poder, mas você não acreditou em mim. Em circunstâncias normais, é verdade que não consigo observar coisas a centenas de metros de casa,
mas os humanos podem usar ferramentas e tenho 2 delas. Enquanto falava, ela tirou 2 itens de um bolso escondido em seu vestido azul. Um era um telescópio de latão que podia encolher e alongar, e o outro era uma versão em miniatura de um frasco de tinta escura, mais parecido com um brinquedo de criança. Olha, o telescópio pode me ajudar a ver claramente as pessoas a algumas centenas de metros de distância. Quando travado o alcance visual, posso observar a projeção astral, o corpo etérico e o estado do corpo do coração e da mente do alvo. Aurore apresentou com um sorriso. Isso é adequado para espaços abertos sem obstáculos. Lumian ficou um pouco perplexo. Isso também funciona? Eles estavam claramente discutindo misticismo. Por que sua irmã pegou um telescópio? E quanto a isso? Ele apontou para o frasco de tinta de bolso. Aurore não respondeu. Ela massageou as têmporas e abriu a tampa do frasco. Lumian de repente sentiu um pouco de frio. Uma brisa fresca parecia soprar pela janela. É uma criatura única do mundo espiritual, apresentou Aurore. Criatura? Onde está? Lumian olhou em volta. Aurore ficou bastante surpresa. Você ainda não sabe como ativar a visão espiritual? Mas você não disse que viu muitos mortos-vivos? Lumian tinha lido sobre o termo visão espiritual em livros e sabia o que significava. No entanto, não sabia como ativar a visão espiritual. Ele olhou para sua irmã e balançou a cabeça lentamente. Não sei. Então, ele adivinhou. Talvez as pessoas comuns possam ver fantasmas e mortos-vivos diretamente ao entrar na chamada paramita. Aurore pensou seriamente e perguntou: então, você não conhece Hermes, Hermes antigo, élfico, dragonês ou Iotan? O que é isso? Lumian demonstrou plenamente o que significava ser analfabeto no campo do misticismo. Aurore não pôde evitar bater no próprio rosto. O que exatamente aquela mulher lhe ensinou? Lei da indestrutibilidade das características de Beyonder, lei da convergência, método de atuação, caminhos do divino, sequência 0, artefatos selados. Lumian respondeu honestamente. Aurore sentiu como se estivesse se exibindo. Eu acho que você quer uma surra. Ela suspirou por alguns segundos antes de recuperar a compostura. Então vou usar minha criatura contratada para lhe ensinar como ativar a visão espiritual, como realizar magia ritualística e como usar as linguagens com poderes sobrenaturais. Esta é apenas uma explicação aproximada. Se você realmente quiser dominá-lo completamente, especialmente aqueles poucos idiomas, levará pelo menos 1 ou 2 anos. Claro, isso também é um problema com o seu caminho de sequência. Os caçadores provavelmente não melhoraram suas habilidades de aprendizado, nem têm melhorias no misticismo. Naquela época, confiei na diligência e na disciplina para dominar tudo em menos de meio ano. Sua mão direita acariciou suavemente o vazio à sua frente, como se estivesse acariciando um gatinho transparente. É muito simples para os Beyonders ativarem sua visão espiritual, mas ainda não é o melhor momento. Vamos falar sobre outra coisa primeiro. Eu o chamo de papel branco. É uma criatura do mundo espiritual muito fraca. Contanto que você tenha uma descrição precisa, pode realizar um ritual e invocá-lo em seu nome. Além do fato de que as criaturas do mundo espiritual são difíceis de ver, ele só tem uma utilidade. Isso carrega uma certa habilidade sobrenatural do contratante, mas não pode ser muito complicada ou muito poderosa. Ponto.